dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Amém? Por favor, levante a sua mão direita, feche os seus olhos e oremos. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu te peço que através da ação do teu Santo Espírito, todos nós possamos ter entendimento da tua palavra, que possamos compreender, Pai, a tua boa, agradável e perfeita vontade. Guia-nos sempre, Senhor, guia-nos sempre pela tua palavra. Todos os ouvintes que estão aqui na primeira igreja, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é: quem resiste à sua vontade? Como introdução a esta palavra, eu quero voltar um pouquinho com vocês no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, do versículo 25 em diante. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. E todos na sinagoga, ouvindo essas palavras, se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. O contexto dessa introdução é que as pessoas, elas queriam que Jesus operasse os mesmos sinais que ele estava operando pela Galileia, que ele estava operando nas outras cidades. A palavra deles era: Senhor, faça aqui as mesmas obras, faça neste lugar, opera neste lugar. E você vai ver aqui que no contexto, Jesus foi expulso. E onde é que Jesus estava? Onde ele cresceu, em Nazaré. Então preste atenção, Jesus não realizou ali os prodígios que eles queriam. Jesus não realizou ali os milagres que eles queriam, mas ele deu esta resposta. Ele falou assim: olha, na época do passado, as pessoas eram abençoadas de acordo com a vontade de Deus. Se Deus quis abençoar uma estrangeira, ele abençoou uma estrangeira. Se Deus quis fazer desta forma, ele fez desta forma. O que é que nós precisamos compreender? Deus é soberano sobre a terra e sobre os céus, ele é o Senhor absoluto. Então, esta vontade de Deus é determinada por ele. Mesmo os homens querendo que Jesus fizesse, Jesus não fez, porque Jesus, ele é o Senhor, e nós somos aqueles que estão indo após ele. Ele que vai determinar o que deve e o que não deve acontecer. Irmãos, se nós não aceitarmos isso, nós vamos ser como o povo de Nazaré. Nós vamos querer levar Jesus no alto monte e jogar ele lá embaixo. Nós vamos expulsar Jesus
da igreja. Nós vamos expulsar Jesus da nossa casa. Nós vamos expulsar Jesus da cidade. Porque esse povo estava dizendo, ou o Senhor faz o que a gente quer, ou a gente não quer mais o Senhor aqui. Vocês acreditam que existem pessoas que chegaram neste ponto desse povo? Que elas estão expulsando Jesus das suas vidas, expulsando Jesus dos templos religiosos, porque eles querem que Jesus faça a vontade deles, só que Ele continua sendo o Senhor, e Ele só vai fazer aquilo que Ele quiser fazer. Não podemos tirar esse foco, porque se eu não estou aqui na direção de Jesus, obedecendo a Jesus, entendendo a vontade dEle para a minha vida, eu vou me tornar um revoltado, como os moradores de Nazaré. Eu vou querer dizer para o Senhor fazer a minha vontade. Eu vou querer falar com Ele da mesma forma que eles falaram. Eu vou querer que Ele faça as coisas do meu jeito. E não vai acontecer. Por isso que esta reflexão é importante para os nossos dias. Em que lugar eu estou? Eu estou no lugar daquele que obedece? Ou eu estou no lugar daquele que enxerga que o ser humano é que deve ditar o que Deus vai fazer ou não? Pense um pouco sobre isso, para que você possa se enquadrar dentro desse texto. Esse foi um exemplo. Agora eu quero dar outro exemplo, que para mim é também muito forte. Livro de Daniel, capítulo 5, a partir do versículo 18. Daniel aqui, ele está falando ao rei Belsazzar, e ele está dando um depoimento. E ele fala assim, a partir do versículo 18. Ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino e a grandeza e a glória e a magnificência. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria dava vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exalçou, e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real, e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com jumentos monteses. Fizeram-no comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado, e o seu corpo até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. Nabucodonosor, ele foi um grande rei, mas tudo que ele realizou foi na vontade de Deus e na direção de Deus, embora ele não reconhecesse Deus. Mas o profeta Daniel está falando aqui, está dando esse depoimento diante da corte, falando, quando Nabucodonosor achou que tudo era para ele, Deus o abateu e Deus o fez viver com os animais. O que a palavra de Deus está mostrando aqui? O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O Senhor é quem dirige tudo. O Senhor é quem dá poder aos homens. O Senhor é quem dá direção aos homens. O Senhor é quem opera de forma magnífica. Coloca uma coisa na sua mente. O mundo não está sendo governado pelas potestades, pelo diabo, pelos demônios. O mundo está nas mãos de Deus. E Deus é o Senhor de todas as coisas. Porque, irmãos, se nós descermos para esta esfera, que não é a bíblica, nós vamos ficar o tempo todo achando que o diabo é que manda, a potestade do endereço tal, da rua tal, do país tal é que manda. Não! O nosso Deus é soberano. E é aqui, irmãos, que se diferencia. Aqueles que reconhecem a Deus como Senhor e aqueles que não reconhecem. A palavra de Deus diz que
todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A nossa diferença é que eu já digo e já dobro o joelho hoje. Eu já digo que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida hoje. Eu já digo que o Senhor é o Senhor desta igreja hoje. Eu não preciso esperar o fim dos tempos para eu me ajoelhar. Mas naquele dia, todo joelho se dobrará e todos vão confessar: Jesus Cristo é o Senhor. Então aqui, ou eu me adianto, como eu falei, e já reconheço, e já vivo debaixo do poder de Deus, na direção de Deus, ou eu vou ficar brigando. Nabucodonosor, ele se rebelou contra a autoridade de Deus. Nabucodonosor achou que era ele que fazia as coisas, e depois o Senhor fez com que ele vivesse como um animal, para ele aprender. E depois ele voltou a si e deu glórias a Deus, e entendeu que só o Deus Todo-Poderoso, Altíssimo, que fez todas as coisas. Então você está vendo, em nenhum momento aqui, nesses dois exemplos, tanto do povo de Nazaré, quanto de Nabucodonosor, você está vendo Deus fazer a vontade do homem. Ele faz a vontade dele. E é isso que tem que ficar claro para nós. Porque se isso não ficar claro, nós podemos ir por um caminho que não é o caminho de Deus, mas é o caminho errado. É o caminho que nos engana e que nos leva para a perdição. Mas o nosso texto principal, que é aqui não mais o exemplo, mas a doutrina, o ensinamento, é algo que nós precisamos refletir. A palavra de Deus diz aqui, Romanos 9, agora a partir do versículo 6, do início do contexto, do que o apóstolo está dizendo. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: porque por este tempo virei e Sara terá um filho. Citando Gênesis. O apóstolo cita Gênesis para dizer o seguinte, preste atenção: Abraão teve outros filhos, mas um foi o filho da promessa, que foi Isaque. Acompanha o raciocínio do apóstolo. Então não foi todo mundo, todos os filhos, não. O Senhor tem uma direção, o Senhor tem um plano, o Senhor tem um propósito. E nós que estamos dentro desse propósito, devemos continuar caminhando, porque nós sabemos que Ele está no controle de todas as coisas. Veja que ele vai continuar relatando aqui para nós tudo o que aconteceu dentro deste mesmo contexto, porque aqui nós vamos observar, a partir do versículo 10, que o plano de Deus continua. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Deus, ele continuou fazendo a sua escolha. Ele continuou fazendo a sua eleição. Para nós hoje, o que é eleição? Quando tem as eleições aqui abertas no Brasil, nós vamos até lá, a escola, onde nós temos ali a nossa sessão, chegamos lá
na urna eletrônica, escolhemos os nossos candidatos, apertamos os números deles e confirmamos. Então vocês todos aqui sabem o que é uma eleição, é uma escolha. Você tem entre vários candidatos, você vai escolher aquele da sua preferência. Foi assim que Deus fez. Deus te escolheu e te separou para fazer algo que glorifica o nome dele. Então é o plano de Deus, é o propósito de Deus, é a visão de Deus. Você vê que Deus, ao longo da história, ele continua fazendo as suas escolhas. Agora, será que Deus é injusto? Será que Deus fez errado? Porque muitas pessoas pensam isso. Mas por que Deus escolheu? A mesma coisa somos nós. Será que nós fizemos errado? Será que nós escolhemos errado? Será que, como é? Porque nós escolhemos. É isso que você tem que entender. Deus, ele fez, ele dirigiu, ele falou. É isso que a palavra de Deus está mostrando. Agora veja bem, aqui você vai entender que nós não podemos fazer igual os brasileiros fazem. Ficar questionando, falando, não. Ele é o Senhor e nós estamos seguindo a sua direção. As pessoas podem não gostar, podem não achar bom a vontade de Deus, mas ela é perfeita e agradável para aqueles que obedecem. Mas infelizmente para aqueles que perecem ela não é. E é aqui que vem a solução para a nossa vida, é estarmos debaixo da vontade de Deus. Porque por mais que nós achemos que isso pode nos trazer algum problema, não vai trazer. Se você estiver debaixo da cobertura de Deus, o Senhor te abençoará. Veja que a palavra de Deus, ela continua dizendo: pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, citando Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Então tudo depende de Deus. Ah, mas pastor, é uma correria, eu estou numa correria, só está dando certo porque essas histórias que essas pessoas falam na internet, que tem que acordar cedo, dormir tarde, essas coisas que o pessoal fala todo momento, faça isso, faça aquilo outro e tal. Não, só acontece porque Deus quer. Pronto, acabou, eu já estou resolvendo, eu já sei. Eu não preciso de ficar tentando fazer as coisas acontecerem com a minha força, porque na minha força não vai acontecer, só vai acontecer na força de Deus. É por isso que o cristão, ele não vence com a sua energia, com a sua vontade, acordando cedo e dormindo tarde. O cristão, ele vence na força de Deus, na oração, na consagração e na obediência à palavra. Porque é assim que você vai vencer. Porque você crê que é Deus que dá o resultado. É isso que vai fazer a diferença em todas as nossas vidas. Porque está claro aqui, Deus é que dá o resultado. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado entre toda a terra. Logo, pois, compadecer-se de quem quer e endurece a quem quer. É isso que Deus faz. Ele se compadece de quem Ele quer e Ele endurece a quem Ele quer. Dir-me-eis então, por que se queixa Ele ainda, porquanto quem resiste à sua vontade? Essa é a pergunta que é o tema da mensagem. Quem resiste à vontade de Deus? Qual é o ser humano que quando Deus falar vai resistir à vontade de Deus? É uma pergunta que talvez demore muito para nós conseguirmos responder. Porque quem já tem a resposta fala: ninguém resiste à vontade de Deus. Mas quem não tem fala: eu não vou fazer, eu não vou, estou cansado, eu não vou, eu que escolho, eu que determino, eu que faço as coisas. É isso. É o ser humano mimado, o bebê de Jesus. E tem um monte de bebê de Jesus. Eu não quero. Deixa para lá. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas?
Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então, todos nós somos os vasos de misericórdia. Deus olhou para nós e teve misericórdia de nós e nos chamou para estarmos na sua igreja, no seu reino, na sua obra, seguindo a sua direção. Nós podemos rodar o mundo, mas nós sempre vamos parar em Deus. Porque quem faz esta obra em nós é Deus. Irmãos, a igreja, ela não está cheia porque o pastor é bom. A igreja, ela não está movimentada porque tem uma personalidade especial. Porque a igreja não está, porque as pessoas depositam a sua fé nos homens. As pessoas depositam a sua fé nas pessoas que estão fazendo promoções, nas pessoas que estão fazendo trabalhos, nas pessoas que estão criando as situações ao seu redor. Preste atenção numa coisa: aquilo que Deus está operando nas nossas vidas não vem dos homens, vem do trono, vem da eternidade, vem dele. Então nós não estamos a poder de atração humana, nós estamos na direção do divino, na direção do espiritual, na direção do Todo-Poderoso. Então, se Deus quer fazer, ninguém pode impedir o agir de Deus. Deus nos escolheu para isso. Compete a nós, irmãos, nos submetermos à sua direção. Compete a nós nos submetermos àquilo que Ele tem para nós. Então nós temos que tirar a direção da nossa vida, das coisas ao nosso redor, e colocar na direção do Deus Todo-Poderoso. Se você não estiver satisfeito com alguma coisa que Deus fez, não vai mudar nada, vai continuar do jeito de Deus. Então essas insatisfações do nosso tempo, essas pessoas birrentas, essas pessoas briguentas, essas pessoas que buscam sensações, emoções e momentos, irmãos, essas pessoas estão indo para o abismo, para a perdição. Mas aqueles que entendem o trabalhar de Deus no seu interior e na sua vida, estão caminhando para a eternidade com o Senhor. É assim que Deus está operando nos nossos dias. E você veja que aqui nós temos coisas muito fortes. A operação de Deus é extraordinária. O chamado de Deus para a nossa vida é totalmente diferente das outras pessoas. Como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, ali serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. E como antes disse Isaías: se o Senhor dos exércitos nos não deixará descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas a Israel que buscava a lei da justiça não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Então, se você, diferentemente do povo de Israel, crê
em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, se você, diferentemente do povo de Israel, você segue a direção de Deus para a sua vida, esta obra poderosa está acontecendo em você. Agora, se você olhar como o povo de Israel, somente para as pessoas, somente para o que está escrito, somente para as coisas burocráticas, você pode se perder. Porque este olhar da eternidade, ele acontece de uma forma muito particular e no seu íntimo. Porque quando você agradece a Deus por tudo, o que a palavra de Deus diz? Em tudo dai graças, porque esta é a perfeita vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus. Ah, mas eu não concordo com o que Deus fez. Então, você não está entendendo a palavra de Deus. Por isso que eu recomendo a você, leia a Bíblia. Não leia a Bíblia pelo que eu estou falando a você. Leia a Bíblia por você mesmo. Se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ter a visão real de quem você está servindo. Você vai ter um temor de Deus, não medo, mas um temor de Deus. O nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Então nós não servimos a Deus de qualquer maneira. Nós não somos chamados seus filhos, como nós lemos, filhos do Deus vivo de qualquer maneira. Nós temos uma missão, nós temos uma direção para nós, e nós seguimos esta direção, e nós seguimos esta missão. Isaías 6:1 diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Ou seja, o seu séquito, a sua glória enchia o templo. Este é o nosso Deus, que está sentado sobre um alto e sublime trono. Ele só faz a sua vontade. Se você desejar estar debaixo desta direção, as portas estão abertas e você pode seguir ao Senhor. Hoje é um dia propício para você aceitar a soberania de Deus na sua vida, o controle de Deus na sua vida, a direção de Deus para a sua vida. E mais uma vez você vai dizer: sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor. Porque só há lugar para esta palavra: sim, Senhor. Seja feito como tu queres e não como eu quero. A vontade de Deus anula a nossa? Não. É por isso que você é cheio de vontade. É por isso que eu sou cheio de vontade. Porque o Senhor nos deu vontade para que nós possamos submetê-la à vontade dele. Se você não consegue submeter a sua vontade à de Deus, então você precisa aprender a fazer isso. Porque quando você sente uma revolta por algo, você tem que se amansar, você tem que se acalmar e dizer: Senhor, é para ti. Sim, Senhor, seja feita a tua vontade. Está nas tuas mãos, Senhor, e eu continuo na tua direção. Eu continuo debaixo da oração, da leitura da palavra, da adoração, do louvor ao teu nome. Eu não paro de te seguir, eu não paro de te servir, eu não deixo o Senhor, porque eu sei que o Senhor está sentado sobre um alto e sublime trono, e o seu manto enche toda a casa, e a cauda do seu manto enche toda a casa. Eu sei quem é o Senhor, por isso eu o sirvo a cada dia. Irmãos, no início da nossa fé, tem muito mimo. Nós somos muito mimados. As propagandas nos mimam, as palavras nos mimam. Mas quando nós lemos a Bíblia, quando nós aprendemos a nos alimentar do pão vivo que desceu do céu, que é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, nós nos tornamos pessoas adultas no entendimento. O Espírito de Deus ministra sobre nós e nós não somos enganados, nós permanecemos firmes com o Senhor. Não tem outro método de você permanecer firme. Eu vejo que muitas pessoas,
elas estão na presença de Deus, mas estão buscando revelação. Elas estão na presença de Deus, mas eu quero saber se ainda existe nos dias de hoje um profeta que tem uma palavra para mim. Eu quero saber se ainda nos dias de hoje existe alguém que tem uma direção para a minha vida. O que eu tenho que fazer da minha vida? Irmão, irmã, já está descrito aqui na palavra. Nós nos submetemos à vontade de Deus para que o nome do Senhor seja glorificado. Agora, isso é para quem cresce em Deus, para quem se torna adulto em Deus. Agora, se nós formos ficar o resto da vida, eu quero uma palavra para mim, eu quero uma palavra para mim, então é aquele bebê que diz, é meu brinquedo, eu não divido, eu não posso deixar outra criança brincar. Entenda uma coisa, irmãos, a palavra de Deus é para todos nós. Se nós não quisermos estar debaixo da palavra de Deus, se nós não quisermos estar na direção de Deus, nada vai adiantar. Nós precisamos aceitar a soberania de Deus. Nós precisamos compreender e dizer, obrigado, Senhor. Obrigado porque a tua vontade está sendo feita. Obrigado porque o Senhor está me dirigindo. Obrigado porque o Senhor está sobre a minha vida. E aí sim, você vai se colocar firme e vai continuar a sua caminhada. Se você pode, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai,